Olá, hoje eu tô aqui para falar deste livro, Como Escrever Bem, de William Zinsser, que é o meu preferido para orientações para escrita, dicas para escrita, para quem gosta de escrever. É o clássico manual americano de escrita jornalística e de não ficção. Quem me indicou esse livro foi a Bárbara Bigarelli, que é uma amiga que trabalhou comigo na época Negócios e que hoje é editora na Companhia das Letras. A gente se fala bastante por causa de vários projetos que eu tenho com a editora, que o ateliê de conteúdo tem com a editora. Foi muito rico ter lido esse livro enquanto eu fazia meu livro sobre a Ambev, porque ele me trouxe ali algumas dicas práticas que eu não conhecia, né? Algumas coisas que foram novas, que eu não tinha refletido sobre, nunca tinha ouvido. Eu não sabia os porquês, não tinha um embasamento, né? Eram mais coisas que eu já tinha ouvido ao longo da carreira e muitas vezes já não lembrava mais. Tem dois pontos que me fazem gostar especialmente desse livro. Um deles é que eu acredito que escrever bem se aprende lendo, escrevendo e se autoconhecendo. Para mim, o autoconhecimento entra aí muito importante para uma escrita se desenvolver de maneira positiva. Quando eu comecei a praticar yoga, eu senti um avanço muito grande na minha forma de colocar as ideias no papel. Porque eu tive uma clareza mental, passei a ter uma clareza mental maior, um foco maior. E até assim, eu sinto que eu tinha um banco de dados, de palavras, de ideias que eu tinha acumulado lendo, escrevendo, conversando. E de repente, eu conseguia acessar muito mais essas ideias de uma maneira muito mais precisa por conta dessa clareza mental que vem no caso, com a prática de yoga, mas com a meditação, com esse silêncio que o trabalho de autoconhecimento te ensina a ter. E esse livro eu gosto porque ele traz um conteúdo de uma forma que eu entendo que dialoga com essa minha crença sobre o autoconhecimento. Ele tem, assim, a parte 1 dele chama princípios. Então, antes de entrar na parte prática, e tem uma parte bem prática, ele fala dos princípios. Então, um capítulo chama a negociação, outro chama simplicidade, outro excessos, estilo, o público, palavras, usos. Aqui ele vai discutir muito mais os conceitos, os porquês, o que tem por trás, assim, antes de você chegar no papel, a negociação do autor com ele mesmo, a simplicidade, o quanto é difícil, né, a gente conseguir escrever uma coisa simples, né, o quanto a gente buscando muitas vezes um estilo, que é uma perseguição, eu diria que inevitável, eu ia falar quase inevitável, mas eu acredito que inevitável de um escritor. E o estilo é muito mais uma consequência, ele traz aqui, né? Assim, não é uma consequência, é uma construção. Ninguém nasce com estilo. Eu vou ler aqui um trecho que fala disso. Mas antes eu quero falar o segundo ponto, né? Pelo qual eu gosto muito, que é a delicadeza do próprio texto em si. O que não surpreende, obviamente, porque assim, um livro chamado Como Escrever Bem tem que, no mínimo, estar bem escrito, né? Mas é tão bonito, é tão delicado. Eu vejo esse livro como uma expressão da reverência à escrita, do zelo na escrita, do esmero, do cuidado, do capricho. Ele é muito elegante, ele é muito saboroso, consequentemente, de ser lido. É uma linguagem do jornalismo literário, né? Que aqui ele fala disso, né? A escrita de não ficção, mas da escola do jornalismo literário, que traz elementos da literatura para a escrita de não ficção. Eu vou ler aqui alguns trechos que eu sempre leio para os meus amigos, para as pessoas que se interessam, né? E porque a minha proposta com esses vídeos é essa, compartilhar trechos com contexto de textos, de livros que me tocam. Aqui ele tá falando da busca que a gente tem pelo estilo, né? Ele contextualiza um pouco isso. Eu lembro no começo da carreira, tentando ter um estilo, me esforçando para ser criativa, imaginando meus editores adorando meu texto. E eu tive um pouco de experiência prática que foi me mostrando que o estilo, na verdade, ele é construído e ele é revelado também com o tempo, com as experiências, com a maturidade, com o passar do tempo. Mas enfim, vou ler o que ele diz sobre isso, né? Devo admitir que alguns autores de não ficção, como Tom Wolfe e Norman Mailer, construíram casas notáveis. Mas esses são escritores que levaram anos praticando o seu ofício e quando, ao final, ergueram as suas torres fantásticas e seus jardins suspensos, para a surpresa de todos nós que nunca havíamos sonhado com tais ornamentações, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Ninguém vira um Tom Wolfe da noite para o dia, nem mesmo o próprio Tom Wolfe. Primeiro, portanto, aprenda a martelar pregos. E se o que você construir for firme e útil, poderá sentir-se plenamente satisfeito. Mas você vai querer descobrir um estilo, embelezar as palavras simples de forma que os leitores o identifiquem como alguém especial.
Você irá atrás de sinônimos mais chamativos e de adjetivos floreados, como se o estilo fosse algo que se pudesse comprar em uma loja para depois enfeitar suas palavras com cores brilhantes e decorativas. Cores decorativas são as que os decoradores gostam de usar. Entre parênteses, ele diz isso. Não existem lojas de estilo. Estilo é algo inerente à pessoa que está escrevendo. É uma parte constitutiva dessa pessoa, como o cabelo ou, no caso de um careca, a falta dele. Tentar adicionar um estilo é como colocar uma peruca. À primeira vista, então, esse careca parece mais jovem e até mesmo bonito. Mas olhando novamente, no caso de uma peruca, lança-se sempre uma segunda olhadela, ele não parece muito bem. A questão não é que não pareça bem penteado, até parece, mas passamos a admirar apenas a técnica do fabricante de perucas. A questão é que não parece ser ele mesmo. Então, quando eu falo de ser revelado, o estilo é isso, né? Você vai trabalhando, você vai construindo e você vai se descobrindo. O seu estilo vai transbordando. Vou continuar. Esse é o problema com escritores que tentam deliberadamente enfeitar demais o texto. Você perde tudo aquilo que o torna único. O leitor vai perceber que você está querendo se exibir. Os leitores querem que a pessoa que está se dirigindo a eles seja autêntica. Assim, uma regra fundamental é a seguinte: seja você mesmo. Porém, não há regra mais difícil de seguir do que essa. Ela exige que os escritores façam duas coisas incompatíveis com o seu próprio metabolismo. Eles precisam relaxar e ter confiança. Dizer para um escritor relaxar é o mesmo que dizer para um homem relaxar enquanto está sendo examinado por causa de uma hérnia. Quanto à confiança, veja só a rigidez com que ele se senta, olhando para a tela que aguarda suas palavras. Veja quantas vezes ele se levanta para pegar alguma coisa para beber ou comer. Um escritor faz qualquer coisa para evitar o ato de escrever. Por experiência própria como jornalista, posso assegurar que o número de vezes que cada repórter vai por hora ao bebedouro ultrapassa de longe a necessidade de água que seu corpo tem. O que pode ser feito para livrar o escritor desses sofrimentos? Infelizmente, nenhuma cura foi descoberta. Posso oferecer apenas como consolação a ideia de que você não está sozinho. Não mesmo. Alguns dias serão melhores do que outros. Alguns serão tão ruins que você perderá qualquer esperança de um dia voltar a escrever. Todos nós já passamos por momentos assim e passaremos por muitos outros. No entanto, seria bom tentar reduzir os dias ruins ao mínimo, o que me leva de volta à questão do relaxamento. Suponha que você seja o escritor que se senta para trabalhar. Você deduz que o seu texto precisa ter certo tamanho, caso contrário, não parecerá importante. Imagina que ele ficará garboso quando impresso. Você imagina como ele ficará garboso quando impresso. Pensa na quantidade de pessoas que o lerão. Considera que ele precisa ter o peso e a solidez da autoridade. Decide que o seu estilo precisará deslumbrar as pessoas. Não admira que você se veja travado. Está tão ocupado pensando na sua tão espetacular responsabilidade pelo texto final que não consegue nem sequer começá-lo. Mesmo assim, você se julga digno da tarefa, e indo em busca de frases imponentes que não lhe ocorreriam se não estivesse querendo impressionar tanto, mergulha no trabalho. Eu vou concluir essa página. O primeiro parágrafo é um desastre, uma reunião de generalidades que parecem ter saído de uma máquina. Nenhuma pessoa poderia ter escrito isso. O segundo parágrafo não sai muito melhor, mas o terceiro começa a apresentar algo parecido a uma qualidade humana. E lá pelo quarto parágrafo, a sua voz começa a soar no texto. Você começou a relaxar. É incrível a frequência com que um editor pode descartar os primeiros 3 ou 4 parágrafos de um artigo, ou até mesmo as primeiras páginas, e começar com o parágrafo em que o texto passa a soar com a voz do autor. Aqueles primeiros parágrafos não são apenas impessoais e rebuscados. Eles não dizem nada. Não passam de uma tentativa canhestra de fazer um prólogo fantástico. O que sempre procuro como editor é uma frase que diga algo como: nunca esqueci o dia em que eu... Então penso, eis finalmente uma pessoa. Os escritores, obviamente, mostram-se com maior naturalidade quando escrevem na primeira pessoa. A escrita é uma relação íntima entre duas pessoas levadas ao papel, e ela será tão boa quanto a sua capacidade de preservar a sua humanidade. Por isso, estimulo a escrita na primeira pessoa, o uso de eu e mim e nós e nosso. É uma luta. Claro que nem sempre o texto permite isso. Os textos que eu escrevo nos livros que quase sou autora, não tem como eu escrever de mim, porque os textos são sobre
Ambev, né? Agora eu estou escrevendo sobre o BTG. Então isso fica ainda mais difícil. Mas tudo que ele fala para mim cai como uma luva, para falar um clichê que eu não escreveria. Ou talvez eu escrevesse em algum contexto, mas ressoa muito. Eu já senti isso várias vezes. Se você escreve, você também já sentiu isso em alguma medida, eu tenho certeza. E aqui o meu objetivo não é fazer um resumo desse livro, tá? É convidar você a lê-lo, porque ele vale a pena cada palavra, cada linha. Inclusive eu vou ler de novo, porque compartilhando aqui esses pontos com vocês, eu fui me animando. Tem muita coisa que é legal reler livros, né? Porque você, em outros momentos, você absorve coisas diferentes. Eu só vou voltar um pouquinho aqui no sumário, porque eu falei da parte 1, que são os princípios, né? A negociação, simplicidade, excessos, né? Parte 2, ele fala de métodos, unidade, o lead e o final, miscelânea. A parte 3, ele fala dos gêneros literários, então chama gêneros, a não ficção como literatura, então que eu falei de ter essa pegada literária, mesmo sendo um texto de não ficção. Escrever sobre pessoas, a entrevista, que aí é muito meu trabalho. Escrever sobre lugares, a reportagem sobre viagens. E escrever sobre si mesmo, memórias. Muitos dos livros que a gente faz no ateliê com os nossos clientes. A parte 4, ele chama de atitudes. O som da sua voz, e eu adoro especialmente esses títulos. O som da sua voz, prazer, medo e confiança, a tirania do produto final, decisões de um escritor, escrever histórias de família e memórias, escreva tão bem quanto puder. Então, ele fala de os grupos, né? Princípios, métodos, gêneros e atitudes. Eu gosto muito que um livro sobre escrita comece com princípios e termine com atitudes. Porque, como eu falei, assim, isso vai ao encontro do que eu acredito. Tudo começa no autoconhecimento, na observação, em você entender quais são os seus princípios, quais são os seus desafios. E aí você vai para a ação e o texto final, ele na verdade, a ação, né? A atitude. O resultado do comportamento que você consegue colocar no papel. E o texto de não ficção, ele, na verdade, ele não consegue resolver o trabalho. Não tem como você fazer um bom trabalho de texto, contar uma boa história lapidando o texto. Não, você tem que ter história primeiro. No caso do ghostwriting ou do livro de memórias, da não ficção em geral, tudo vai depender da apuração, do conteúdo bruto que você tem, e aí sim o texto pode contribuir muito ou estragar tudo e jogar tudo fora que você apurou. Mas se você não tiver uma boa apuração, se você não tiver uma boa matéria-prima, não há texto que salve. Então o texto, na verdade, ele vai revelar aquilo que você já fez, aquilo que você é, aquilo que você acredita, aquilo que você priorizou, as suas escolhas. Então, ele é profundamente ligado, ele é uma expressão do autoconhecimento. Por tudo isso e por muito mais, eu recomendo esse livro fortemente. Eu vivo dando ele de presente para os amigos, indicando para as pessoas. Ele é um ótimo aliado, um ótimo conselheiro para quem gosta de escrever não ficção.